Hoje eu vou falar sobre os 5 principais erros que quase todo investidor iniciante comete. Então esses erros eles acabam por atrasar anos, tá, de acúmulo de patrimônio. Então isso acaba atrapalhando você chegar no seu objetivo. O primeiro erro deles e mais comum seria você querer chegar na riqueza muito rápido, tá? Ou no valor que você deseja muito rápido. Não existe isso, não existe caminho milagroso. Isso é lorota, são pessoas que querem ganhar alguma coisa, querendo te vender algo, né, com um caminho milagroso, mas não existe isso no investimento, tá? Toda questão do investimento ele trabalha, não juros compostos, eles trabalham com aporte, que é a tua capacidade financeira de aportar da renda ativa, né, seja de trabalho, fundos de renda. Então, através disso, ao longo do tempo, né, isso dá uma forma dos juros compostos sobre isso. Sobre os juros, você vai obter um retorno, certo? Então não adianta querer entrar no investimento e querer que esse retorno seja rápido. Quando você pensa em investimento, tem que pensar no longo prazo, certo? Você vai tendo um retorno, mas a questão da riqueza não vai acontecer imediatamente. Então, mesmo que você veja pessoa com carros legais, com metodologias para chegar lá rápido, isso não existe. Então, isso é um erro muito rápido, né, de pegar, porque acontece muito, certo? O segundo erro, já para fazer um gancho sobre isso, seria o day trade. Por que um gancho sobre isso? O day trade, ele basicamente, às vezes, vende muito essa questão do dinheiro fácil. Por quê? O day trade ele trabalha ali com as ações, certo? O que seria basicamente o day trade? As ações, elas oscilam diariamente. Então, eles vão lá e analisam, agora está barato essa ação, ela vai subir. Então, eles apostam que vai subir ali, e se subir, eles ganham um percentual, né? E aí, a mesma coisa, a menor, entende? Então, day trade seria isso diariamente. Mas qualquer informação, qualquer ruído no mercado pode fazer com que essa ação vá oscilar. Então, day trade está muito vinculado a essa questão de riqueza rápida, porque normalmente os caras que vendem isso, trabalham nisso, eles vêm com carros legais, com casas bacanas, eu faço day trade aqui, tomando um cafezinho, vou fazer um day trade aqui e ganhar R$ 100. E as pessoas acham que é muito fácil, que acham que é assim que funciona. E realmente tu vai lá, tu vai ganhar um dinheiro, só que assim, no total, na soma, tem pesquisas. Uma vez a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, fez uma pesquisa. Eles fizeram e 98% das pessoas perdiam dinheiro, sabe? E considerar que você vai ser 2%, né? Não é questão de tenho capacidade ou não para ser 2%. É muito arriscado. Investir não tem que ser arriscado, tem que ser calculado, entende? O risco, ele é bom, né? Por exemplo, em ações vai ter um pouco mais de risco, mas se você fazer de forma correta, não vai ter tanto risco assim. Você, vou perder o dinheiro. Não, não é esse risco. E quanto mais tempo você deixa lá, menos vai. Quanto mais tempo você deixar, menos risco você vai ter. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão do day trade. Um terceiro ponto que tem relação com investimentos, e já falando sobre carteira de investimentos, o que é carteira de investimentos? Né? Você vai investir em renda variável, você vai investir em renda fixa, você vai investir no exterior, talvez criptomoedas. Então, uma carteira de investimento seria isso. Pode ser que você só tenha renda variável. Muita gente gosta de fazer um mix, também bota um fundo imobiliário. Muita gente gosta de fazer só na ações. Na carteira de investimentos, você vai ter algumas opções para equilibrar. Porque não dá para botar, como diria o Warren Buffett, não dá para botar todos os ovos numa cesta só. Não dá para você apostar tudo numa empresa, né? Não dá para gastar todo o seu dinheiro numa empresa e se a empresa começa a dar errado, entende? A gente não sabe como o mercado reage lá na frente. Então a gente tem que trabalhar com o histórico das empresas, né? Empresas muito antigas, muito longivas, tipo Banco do Brasil, por exemplo. Você vai investir, ele tem até lá na Brasileia, que né, é um estatuto, uma lei, que ele não pode nem falir, entende? Assim, então, assim, é muito difícil você vai perder dinheiro com esse banco. Ele já há muitos anos no Brasil. Não é uma recomendação de ação, tá, pessoal? Então, assim, copiar carteira de investidores não é algo razoável, tá? Porque você vai olhar, mas esse investidor está há muito tempo no mercado, ele está ganhando muito dinheiro. Só que assim, tem que considerar o histórico dele, o capital que ele investe. Por que ele investiu? Por que ele investiu nessa ação de dividendos? Lá atrás estava centavos, agora talvez esteja no preço teto, ele nem está comprando mais. Ele está ali obtendo o dividendo dele, porque ele comprou o preço médio dele, né, que ele foi comprando ao longo do tempo, vai formando o preço médio. Tá um preço bom para ele. E ele está ganhando muito dividendo, faz sentido ainda. Mas está no preço teto, a ação não vai subir mais. Então é muito arriscado comprar no preço teto, porque a tendência é que não tem uma valorização também do patrimônio, mesmo que tu foque só no dividendo, né?
E aí depois a gente vai falar sobre um quarto ponto, tá? O investimento, muito diferente do day trade, ele tem que ser mais planejado, né? O investidor, ele vai entrar numa empresa não como comprando só um papel, é uma empresa, está virando um pequeno sócio daquela empresa. Então, quando tu pensa dessa forma, tu é um pequeno sócio, tu vai buscar boas empresas, tu vai analisar elas, tu vai analisar quem é o gestor responsável por elas. Isso você pode ir aprendendo como faz isso. Então, assim, a questão tem que ser longo prazo, como sempre citei, sabe? Mesmo que não seja longuíssimo prazo, precisa ser longo prazo. A ideia, na verdade, de muitas empresas é você comprar e nunca mais vender, falando de ações. E também títulos públicos, tem títulos que vão até 2050, então você vai deixar lá, né? Às vezes até tirar, mesmo que faça marcação ao mercado. Aí, a ideia é que não fique ali diariamente, toda hora, verificando como é que tá, se tiver em ações, por exemplo, porque vai variar. Inclusive, próprio a renda fixa não vai variar, sim, né? Então vai o valor caindo, mas vai reduzir a rentabilidade, porque essa ali vai baixar. Mas em ações, se ficar vendo diariamente, não vai fazer sentido, porque você vai gastar muito tempo e vai ficar muito ansioso em relação a isso, entende? Então, essas são questões bem relevantes, né, que são erros que, se cometidos, vão fazer com que, né, se perca bastante tempo no acúmulo de patrimônio. Então precisa ser analisado esses pontos. E o quinto ponto, tá? Sobre essas situações aí, então a gente tem que. Foi citado aqui várias vezes o quinto ponto. Foi citado várias vezes aqui, que é sobre o longo prazo. Tem muita relação com os outros, então os erros eles se conversam em alguns momentos. Então, pensar no longo prazo quando você for investir. Porque, assim, se for pensar como um sócio, um pequeno sócio, não uma compra do papel apenas, não apenas querendo colocar um dinheiro e já vender, como um pequeno sócio, se a empresa é boa, você não vai crescer a empresa. Você é um pequeno sócio, você quer que a empresa cresça cada vez mais. E as empresas reinvestindo, elas não vão crescer do nada. Então, novamente, sobre a questão de rapidez, né? Ganhar dinheiro rápido. Não, não existe isso. As empresas trabalham com estratégia, com planejamento. Então, sempre pensando no longuíssimo prazo. Então, eu vou pensar bem, vou analisar essa empresa, sabe? E acredito que esses sejam os principais erros que os iniciantes cometem. Espero que vocês não cometam e vamos para os próximos vídeos.